Olha aí, pessoal, estamos aqui. Essa semana a gente vai trabalhar aqui com o Microsoft Excel. Bastante gente já conhece o programa, sabe como é que ele funciona. É bom que saiba mesmo, porque é um dos programas mais importantes aí do pacote Microsoft Office 2007. É um programa utilizado aí para cálculos, principalmente no setor financeiro. E o que a gente vai ver hoje aqui e durante toda essa semana, nessa série de vídeos, são algumas opções avançadas do programa para a gente poder fazer algumas atividades especiais, principalmente aquelas que facilitam aí o trabalho de entrada de dados nas planilhas, que é uma coisa difícil de fazer. Ficar redigitando dado todo momento é pouco produtivo, né? Então a gente vai usar algumas ferramentas especiais para fazer esse trabalho, principalmente utilizando os formulários. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma planilha simulada de orçamento de serviços de informática que vai servir como uma fichinha, que depois eu ia imprimir e entregar aí para os meus clientes. O que eu tenho aqui então? Eu tenho aqui um orçamento de serviços de informática, onde eu vou colocar os dados do cliente, desde o nome até o telefone celular aqui embaixo, uma descrição do serviço que foi feito para ele, quantidade, valor, calcular aqui o subtotal com base nos valores. Também vou calcular desconto ou acréscimo, dependendo da condição de pagamento, se for à vista ou a prazo. Aqui eu tenho só o modelo da planilha formatado, que inclusive vai estar aí no blog para vocês fazerem o download, tá? Mas por enquanto eu não fiz nada de fórmula, não acrescentei nada, é só texto mesmo. A primeira coisa importante a fazer é organizar bem a planilha para que as coisas possam funcionar certinho. Então o que eu fiz? Deixei aqui o orçamento na primeira planilha, tá aqui, ó. Lá embaixo, tá? Deixei os nomes dos clientes já cadastrados aqui numa segunda planilha, nomes de clientes simulados, é lógico, né? Tá aqui, certo? Os endereços, tudo certinho com diferença. E como eu posso atender mais de uma vez o mesmo cliente, eu já vou deixar todos eles cadastrados e depois eu reaproveito esses nomes. Ou seja, cadastrei eles aqui uma vez, depois eu vou reaproveitar esses nomes quantas vezes eu quiser. Os serviços que eu tenho à disposição para os clientes estão aqui numa outra planilha, uma planilha só de serviços. Olha aqui, ó. Tenho aqui a descrição dos serviços, né? E os respectivos valores aqui também. Então, eu tenho o orçamento propriamente dito, que é aquilo que eu vou imprimir e entregar para o cliente, o cadastro dos clientes em separado e o cadastro dos serviços em separado também. Mesma coisa, vou fazer na verdade esse serviço várias vezes, então eu já deixo tudo cadastrado para não ter que ficar digitando toda hora. Serviço de formatação, R$80. Deixo aqui e mando o próprio Excel vir buscar essa informação para mim, tá? Então vamos lá, a planilha está aqui, o que eu vou começar fazendo? Um controle de formulário para ir buscar as informações dos clientes. Só que para isso, olha, no Excel eu tenho aqui as abinhas superiores. Para trabalhar com formulários, eu preciso de uma aba que por padrão não é exibida aqui. Então a primeira coisa é ativar essa aba especial que é a aba desenvolvedor. Isso a gente faz aqui no botão Office, dá um clique aqui. Lá embaixo, ó, tenho as opções do Excel, certo? Vou vir aqui e marcar essa opção aqui, ó, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Um clique aqui. Ok, aqui embaixo, voilá, está aqui, ó, desenvolvedor. As coisas que eu preciso para essa planilha estão aqui, que são os controles, né, de formulário, todos eles aqui certinhos, depois a gente vai ver um por um. E macro também, porque eu vou dar uma limpada nessa planilha conforme eu for fazendo o trabalho com ela, tá bom? O que eu preciso aqui para arrumar o nome do cliente é um controle de formulário, que eu venho aqui na aba desenvolvedor, pego aqui no inserir, que é esta aqui, ó, a caixa de combinação. A caixa de combinação ela cria uma lista, igual quando a gente escolhe tamanho de fonte, por exemplo, nos programas como o Word, por exemplo. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, na aba início. Isso aqui, ó, é uma caixa de combinação. Eu escolho e acontece uma alteração, tá ok? Então vamos lá, de volta, vou marcar aqui onde eu vou colocar ela, vou lá no desenvolvedor, pego aqui no botãozinho inserir os controles de formulário, escolho caixa de combinação, não acontece nada, certo? Venho aqui na minha tela, dou um clique, aparece esse botão gigante aqui, que vai ser transformado depois na caixa de combinação. Primeira coisa, arrumar o tamanho dele. Ponho aqui nos pontinhos brancos, dou uma achatada nele ao máximo, ó, não vai mais que isso, tá bom? Pego ele aqui pelo meio dele, arrasto até onde eu quero. Vou encaixar aqui certinho, onde tem que ficar o nome do cliente.
tá? Só que eu deixei todo esse espaço aqui porque tem cliente que tem o nome meio longo, então eu vou dar uma esticada nela ali pelo pontinho branco também. Olha aí, pronto, encaixou o controle. Pode ver que tem uma diferencinha mínima aqui entre o tamanho mínimo do controle e o tamanho mínimo da linha, né? Vocês podem vir aqui, ó, onde tem o número da linha, clicar na linha divisória e dar uma ajeitadinha aqui, ó. Beleza, só para ficar mais certinho e não ficar o controle escapando da tela. Esse controle está inserido na planilha e ele já está funcionando, ó. Posso até clicar no botão e ele abre uma lista vazia, mas abre, tá? Para encaixar os nomes dos clientes que estão aqui, ó, nessa outra planilha, na planilha de clientes, olha os nomes das moças aqui, certo? Para eu colocar ele dentro do controle aqui de formulário, da caixa de combinação, eu tenho que fazer o seguinte, dou um clique nele aqui com o botão direito do mouse, desce essa listinha de opções, ó, e para inserir as informações dentro da caixa de combinação, eu venho aqui no formatar controle, certo? Então, botão direito nela, formatar controle, abre essa janelinha aqui. O intervalo de entrada, que é a primeira opção aqui em cima, determina o que vai aparecer dentro do controle. Então, o intervalo de entrada é o mais importante. É só clicar nesse botão vermelhinho aqui, ó, botão esquerdo do mouse, botão normal, dou um clique aqui, ele fica reduzido lá em cima. Eu vou daí lá na planilha de clientes, pode ver que continua lá no alto da tela, não sai, tá? E seleciono o que eu quero que apareça dentro da caixa. Eu quero todos esses nomes, só que eu quero também uma opção para deixar sem nome nenhum. Então, eu começo nessa linha em branco aqui a marcar, ó. Clico, seguro, venho puxando, marquei tudo. Da linha em branco aqui, antes do primeiro nome, até o último. Já estão as 5 moças ali. Olha aqui, ele já faz a codificação para mim, que ele veio na planilha de clientes, pegou da célula A4, que é essa, ó. Os símbolozinhos de dólar é só para travar a célula, né? Até o A9, que tem o último nome ali da última moça também. Selecionei tudo, volto aqui no botãozinho vermelho, dou um clique, pronto, está preenchido já o intervalo de entrada. Para fazer o vínculo da célula é o seguinte, clica aqui dentro, um clique só, ele volta a exibir minha planilha lá atrás, e é assim. Os controles de formulário, eles são flutuantes, então ele está boiando na minha planilha, ele não está anexado nela. E todo controle de formulário precisa ser vinculado, quer dizer, ligado a uma célula da planilha. Então, o que eu ponho ali no vínculo da célula? Coloco o seguinte, ó, esse controle está em cima das células C3, olha aqui, ó, linha 3, que é onde a gente está, D3, E3, F3 e G3. Todas essas células estão embaixo do controle. O ideal seria vincular o controle aqui, a caixa de combinação, a uma dessas células. Qual delas? Tanto faz. Eu prefiro vincular na primeira, que fica mais fácil para eu lembrar. Sempre que eu faço controle, faço o vínculo na primeira ou na última célula que seja, fica mais fácil para a gente lembrar depois onde que ele está vinculado. Então, eu vou pôr na primeira, que está aqui embaixo dele. É a célula C3. Venho aqui, C3, acabou. Linhas suspensas é quantas linhas vão ser exibidas no controle quando ele for clicado. Olha bem, eu tenho 5 nomes ali na minha lista, mais a linha em branco. Então, seriam 6 linhas o mínimo, tá? Posso pôr mais, porque daí se eu aumentar ali também, inserindo outros clientes, já está as linhas suspensas, tá? Mas por enquanto eu vou deixar certinho. São 6 linhas que eu tenho lá, vou deixar 6 linhas suspensas. Dou um OK. Pronto, clicar aqui em qualquer lugar em branco para tirar as marcações dele. E olha aqui, os nomes na tela. Olha lá, todas as moças estão aqui agora. Quando eu quiser selecionar um cliente, ao invés de digitar, só dou um clique aqui, ó. Pronto. A Angelina Jolie me chama toda semana para arrumar o computador dela. Então, ao invés de eu ficar digitando aqui toda semana Angelina Jolie, eu só escolho ela na lista, porque ela já está cadastrada lá na planilha de clientes. Aqui, ó. Certo? Com todas as informações. Então, ao invés de eu digitar sempre, eu só escolho aqui na listinha. Agora, o próximo passo é fazer o seguinte, escolher o nome dela e automaticamente o Excel fazer o preenchimento aqui dos demais dados, que já estão cadastrados também lá na planilha de clientes. Então, eu não vou digitar nada, só cadastro uma vez e reaproveito. Tá ok? Então, fiz aqui o controle, certo? Caixinha de combinação. Próxima etapa, fazer o Excel transferir os nomes para cá. Olha a linha em branco, ela fica aqui também. Quando eu não quiser deixar o nome de ninguém no orçamento, eu clico na linha em branco, acabou, fica vazio, tá? Por isso de deixar ela ali certinho também para fazer a análise da planilha.
Vou recomendar para vocês que baixem a planilha, que não vai ter o controle nela, vai estar limpinha do jeito que a gente começou aqui no vídeo, e tentem fazer aí para vocês aprenderem certinho. E amanhã eu coloco aqui a segunda parte, mostrando como é que puxa as informações para os demais campos. Tá ok? Abraço! Muito bem, então, continuando aqui com a nossa planilha de dados, né, que a gente começou ontem a trabalhar aqui com ela, só recapitulando rapidamente aqui, o que a gente fez foi a criação de uma caixa de combinação aqui para a escolha do nome do cliente, uma caixa de combinação que está vinculada na célula C3, a primeira aqui abaixo da caixa de combinação, e está puxando os dados lá da planilha de clientes, que está aqui embaixo, está aqui, olha. Os nomes que estão aparecendo ali estão vindo dessa relação aqui. E agora? Agora, o esquema é escolher um nome e automaticamente ter o endereço, os dados pessoais preenchidos pelo próprio Excel, uma vez que eles já estão cadastrados lá na planilha de cliente. Como é que é feito isso? Da seguinte forma. Bom, eu clico aqui onde tem o campo endereço, que está vazio por enquanto, e utilizo aqui uma função de deslocamento de dados. A função trabalha da seguinte forma: com base no nome escolhido ali na caixa de combinação, ele pega o endereço, os dados respectivos, lá na planilha de clientes, lá embaixo. Tá? Essa função que trabalha com o deslocamento de dados é a função desloc. Eu preciso digitar ela aqui no campo de endereço ou em qualquer outro onde eu for fazer a utilização dela. Tá? A gente vai até utilizar aqui o assistente de função para fazer esse trabalho, mas para facilitar, a gente começa fazendo a digitação dela aqui, que é sinal de igual, né, como começam todas as funções, o nome da função, abre parênteses. Depois, a gente clica lá em cima no botão inserir função. Para ficar mais fácil para vocês visualizarem o nome dela, eu deixei separado aqui num arquivo de imagem. O que é necessário fazer a digitação é isso aqui, ó, igual, desloc, abre parênteses. Depois, a gente utiliza lá em cima o assistente de função. Tá ok? Memorizado? Bora, vamos lá. Aqui no endereço, então, coloco igual desloc, abro meus parênteses aqui, beleza. Agora, uso o assistente de função lá em cima, botãozinho inserir função, um clique, abre essa janela aqui para a gente poder escolher os dados. Parte a parte. Primeira coisa, na referência, de onde vêm os dados que vão ser jogados aqui no endereço? Onde que eu vou pegar essa informação que vai ficar aqui? Bom, a informação do endereço está lá na planilha de clientes. Para eu ir marcar isso daí, eu clico aqui no botão vermelhinho de referência, fica aqui esperando os argumentos da função, vou lá na planilha de clientes, estou lá, o que eu quero transferir é o endereço, certo? Então, o que eu marco é só o cabeçalho da coluna de endereços, esse aqui, ó. Só isso. Não é para marcar tudo, certo? É só o cabeçalho na função, já é o suficiente para ela fazer o trabalho dela. Coloquei, está aqui, que ele vem buscar então na planilha de clientes, célula B3, é a partir dela a referência. Volto aqui no vermelhinho, está aqui de novo a janelinha de função. Venho aqui na segunda opção, de links, seriam as linhas. Tá? Qual que é o controle? Quando que ele pega o endereço que está lá na planilha de clientes? Ele pega o endereço com base na escolha que é feita na caixa de combinação. E onde está a caixa de combinação? Célula C3, onde a gente fez o vínculo dela. Por isso é importante fazer o vínculo num lugar que seja fácil de lembrar depois, porque a alteração do endereço aqui vai ser feita com base na alteração da caixa de combinação. Então aqui eu digito C3, beleza. Como a alteração é em linha, todos os clientes estão na mesma linha, não há necessidade de colunas. Na verdade, não há necessidade de preencher mais nada daqui para baixo. Aqui, altura e largura é tudo opcional, a gente nem vai entrar em detalhes. Mas o colunas aqui, o cols, não pode ficar em branco. Então, eu só ponho 0. Acabou, tá ok? Então, já fiz o preenchimento, vou buscar na planilha de clientes os endereços. O vínculo da caixa de combinação, que controla essas alterações, é na célula C3. Colunas 0, vai ser sempre 0 em todos. Dou um OK aqui. Olha aí. Angelina Jolie mora na rua 1, número 1. Certo? Vamos conferir. Angelina Jolie, rua 1, número 1.
Belezinha. Olha só, Julia Roberts, está aqui, Rua 2, número 2. Se eu vier aqui e fizer a alteração, Julia Roberts, Rua 2, número 2. Ok? Nas demais, é a mesma coisa, só muda a coluna que a gente seleciona lá na planilha de clientes. Então, novamente, no bairro, igual desloque, abre parênteses, clica no assistente de função, está aqui, venho no botãozinho vermelho de referência, agora eu estou fazendo o bairro, vou lá nos clientes, bairro, está aqui, volto, no linhas é onde a caixa de combinação está vinculada, então aqui vai ser sempre C3, que é igual em todos, a caixa de combinação não vai sair do lugar, e no coluna sempre 0. Fiz isso, ok, já aparece o bairro aqui da Julia Roberts. Cidade, mesma coisa, desloque, abre parênteses, assistente de função lá em cima, referência, vamos lá, buscar agora cidade, clientes, cidade. Volta aqui, botãozinho vermelhinho, no linhas é sempre o local da caixa de combinação, então sempre C3, no coluna 0. Ok, pronto, está lá preenchido. Estado F, desloque, abre aqui, vamos lá no assistente de função, na referência, vou lá nos clientes, pego o F, só o cabeçalho da coluna, volto, linhas, local da caixa de combinação, C3, colunas, 0. Ok, prontinho, tá aí. Telefone, desloque, abre parênteses, assistente aqui de função, referência, vermelhinho, vamos lá buscar o telefone. Telefone, volta, mesma coisa nos outros. Sempre no linhas onde está a caixa de combinação, sempre no coluna 0 para esse modelo aqui. Ok. Comercial, que é o telefone comercial. Desloque, aqui. Volta ali no botãozinho de inserir função. Vamos lá buscar então. Vermelhinho, estamos lá, comercial, volta. Sempre no linhas a caixa de combinação, aqui 0. Ok. Só falta o celular, vou pôr aqui, desloque, beleza, inserir função, botãozinho vermelho da referência, clientes, celular, volta. Linhas, C3. Colunas, 0. Ok, maravilha. Tá aí. No caso da Julia Roberts, até para poder conferir, eu deixei tudo com final 2. Da Angelina Jolie, por exemplo, eu deixei tudo final 1. Então, se eu clico aqui e altero, ó, 1. Certo? Conforme eu for mudando, não importa quem eu pegue, ele faz o ajuste, ó, muda tudo para fazer o preenchimento. Se eu deixar aqui na linha em branco, ele deixa tudo zerado. Olha aí, tudo 0. Certo? Aí tem um esqueminha que eu posso utilizar também para fazer uma formatação condicional para esconder esse 0. Quando for 0, não aparece simplesmente nada. Eu não posso deletar, é lógico, senão eu perco a função que eu fiz ali. Mas eu posso marcar assim, ó. Vamos marcar. Segurando aqui a tecla Ctrl, clica em todos esses aqui que são 0. Maravilha. Venho aqui no botão formatação condicional. Realçar regras das células, certo? E venho a igual a. Vai abrir aqui uma janelinha. Então, sempre que for igual a 0, está aqui já preenchido, eu mudo aqui, formato personalizado, vai abrir aqui a janelinha de formatação de fontes, onde a gente vai mudar a cor da fonte é aqui, para branco. Pronto. Aí a célula é branca, a cor da letra é branca, ela não aparece mais. Ok? Ok. Olha aí. Certo? Se não tiver nada aqui, fica tudo escondido aqui, marcado em branco. Se eu coloco o nome de alguém, volta aqui na tela. Beleza? Fechou aqui a parte do cliente. Agora na próxima, a gente já trabalha aqui com descrição, serviços e faz o cálculo aqui dos valores certinho. Maravilha? Um abraço, até amanhã. Aí pessoal, vamos lá para a nossa terceira aula aqui do Excel avançado. A gente já fez lá em cima a parte de clientes na aula anterior, né? Agora a gente vai ver aqui a parte dos serviços, quantidade e valor para fechar a parte de cima aqui da planilha, ok? O sistema é muito parecido com o utilizado aqui em cima para fazer a transferência de dados. No caso aqui embaixo, eu vou fazer a transferência dos serviços da planilha de serviços, que está aqui embaixo,
Olha ela aí, minha lista de serviços, meus valores. Vou fazer a transferência deles para cá, para a planilha de orçamentos, tá? Para isso, eu vou usar aquele controlezinho de formulário que a gente já utilizou aqui em cima, que é a caixa de combinação, tá? Então a gente volta lá na guia desenvolvedor, abre aqui o botãozinho inserir, né, os controles de formulário, pega aqui a caixa de combinação, clica em qualquer lugar da tela. Ajusta o tamanho dela, igualzinho a gente fez na primeira aula, tá? Arruma aqui a posição certinho, dá uma esticada, fechou. Se precisar arrumar a altura da linha, arruma aqui também, já era, tá lá. Agora, a caixa está aqui vazia, né? A gente transfere os serviços aqui para dentro. Botão direito aqui no componente, formatar controle. Vai abrir a janelinha aqui de formatação de controle para a gente, tá aí. Tem aqui o intervalo de entrada, que indica o que vai aparecer dentro da caixa. Clica aqui no botãozinho vermelho de adição, vai lá embaixo na planilha de serviços e seleciona da linha em branco até o último serviço. Sempre a linha em branco para deixar a opção de não marcar nada. Volta aqui em cima, vínculo da célula. Clica aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha lá, B11, a primeira célula que está embaixo da caixa de combinação. É sempre essa que a gente utiliza como vínculo para lembrar depois. Então fica aí, B11, certo? Linhas suspensas, eu tenho 5 serviços, mais uma linha em branco ali, 6 é o suficiente, ok? Pronto. Só clicar agora aqui no controle, tá ali, ó. Já está feito certinho, tá? Mesma coisa aqui embaixo, que eu vou deixar a opção de colocar até 2 serviços. Vou no inserir, caixa de combinação, clico em qualquer lugar, achato ela aqui, levo para lá. Agora aqui na linha 12. Arrumo a posição dela certinho para não sobrepor a outra. Maravilha. Tá aí. Certo? Botão direito nela, para poder abrir aqui o formatar controle. Vamos lá no intervalo de entrada, buscar lá nos serviços, todos de novo, da linha em branco até a última. O que vai mudar aqui, volta aqui no mesmo botão, o que vai mudar é só o vínculo da célula. Enquanto a outra estava no B11, essa, olha os pontinhos, ó, ela está na B12, é a primeira célula embaixo dela. E o número de linhas suspensas é o mesmo, são 6. 6, pronto, ok. Joia. As duas caixas já estão funcionando, ó, primeira, segunda, tá certinho. A quantidade a gente vai jogar aqui por número de PC, por exemplo, atualização do sistema. Se for um PC, coloco aqui 1. Se forem 10 PCs, coloco aqui 10, certo? E o cálculo do valor aparece ali na frente. Vou deixar um aqui só para constar. A transferência dos valores a gente faz igual na aula anterior, função desloc. Desloc, abre parênteses. Tá aí, certinho? Vai lá em cima no assistente de função, aqui o botãozinho inserir função, um cliquezinho e vamos buscar aqui a referência da célula, aqui que ela se refere, certo? Clica aqui, vamos lá, argumento da função, lá nos serviços, os valores estão aqui. Só o cabeçalho da coluna, volta. Linhas, onde é o vínculo da célula? Essa primeira é a B11, é essa caixa de combinação que indica qual valor que vai aparecer ali na frente, então, B11, certo? Colunas, como eu falei também na aula anterior, sempre 0 nesses casos que estão organizados por linha. Ok, olha aí. Certo? Já puxou os R$40. Se eu mudo aqui para formatação, R$80. Está funcionando certinho. Para ficar bonitinho, marca o valor aqui, ó, vai lá no início e põe aqui no botão de formato de número de contabilização, que é o estilo de moeda, né? Transforma em reais assim, olha. Que beleza. Se forem 2 PCs, 2. Continua valendo R$80. Por quê? Porque eu não fiz a multiplicação do valor que é unitário pela quantidade. Nesse caso eu faço o seguinte, ó, clica 2 vezes aqui, está aqui a função desloc, ela volta a aparecer. Antes aqui da função desloc, dá um cliquezinho para pôr o ponto de inserção, faz a multiplicação aqui, ó, pega a quantidade, só dá um clique aqui na quantidade, ó, que é a célula F11, vezes, que é o asterisco, o que está deslocado ali. Enter. Olha aí, agora sim. Se forem 3, 240. Se for um só, 80. Super fácil, tá ok? Aqui também eu vou deixar preparado já. Por aqui, rotina de backup, certo? Já vou deixar pré-programada uma aqui e vou fazer aqui a função desloc. Desloc, inserir a função aqui em cima. Vamos lá buscar os serviços. Serviços. Só o cabeçalho da coluna e volta.
Pronto. Nesse caso, o vínculo que vai controlar o valor está na célula B12. É diferente. B12. Passa para baixo, 0. Ok? 40. Se for 2, continua 40. Então, eu tenho que fazer a multiplicação aqui. Aqui antes da função desloque. Célula F12, é só dar um clique nela, não precisa digitar. Vezes o desloque. Já era. Agora é só pôr aqui também estilo de moeda. Fechou, tá tudo certinho. Se for 0, quero deixar zerado. Ó, fica o 0 lá em reais sem valor também, no caso de eu deixar aqui sem serviço nenhum, olha. Certo? Se eu quiser colocar só um serviço, eu posso também, ó. Só colocar, escolher por quantidade, já aparece o valor. Aí soma esses dois aqui embaixo no subtotal, que é facinho. É só pôr o sinal de igual para fazer uma fórmula. Pega o primeiro valor mais o segundo valor, mesmo vazio, que eu posso trocar ali a hora que eu quiser. Enter, R$40. Se eu acrescentar alguma coisa aqui, tipo formatação, ponho aqui mais uma. Olha aí, 40 mais 80, 120. Fechou. Caso vocês tenham alguma dúvida quanto às caixas de combinação e à função desloque, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, na primeira e na segunda, que lá está tudo muito bem explicado para vocês, tá ok? E amanhã a gente faz aqui o sistema para as condições de pagamento à vista ou a prazo, utilizando um outro componente de formulário. Fechou? Um abraço! Aí pessoal, penúltima aula aqui de Excel para a gente terminar a nossa planilha. Hoje o que a gente vai fazer são as condições de pagamento aqui embaixo, à vista ou a prazo. Para isso, eu vou utilizar alguns controles de formulário, diferentes da caixa de combinação que a gente já utilizou aqui em cima, tá? Então, vamos lá na guia desenvolvedor, lá no alto da tela. Vamos vir aqui no botão inserir. E é o seguinte, eu vou utilizar botões de opção, que são esse aqui. Um botão para à vista, um botão a prazo. A gente marca e eles ficam ali selecionados na tela. Só que para utilizar dois botões, eu preciso colocar um formulário, um controle de container para eles, que é a caixa de grupo. Sempre que vai pôr vários botões, precisa de uma caixinha de grupo para deixar eles todos juntos. Tá? Para fazer isso aqui, olha, comece pela caixa de grupo. Clica nela, maravilha. Vem aqui na planilha de vocês e marca onde vocês querem que ela fique. Marca aqui certinho. Está aqui a minha, marquei, soltou. Pronto. Ela entra com esse nome provisório aqui, caixa de grupo, número tal. É só marcar aqui essa opção e colocar o nome que vocês quiserem. Aqui no meu eu vou pôr como pagamento. Já era, caixa de grupo feita. Agora é só jogar os botões dentro dela. Aqui, ó, de novo, botão inserir lá em cima, pega o botão de opção, clica dentro dela. Sempre aparece também com o nome aleatório aqui, ó, botão de opção 5. Marque esse nome provisório, digita o nome que vocês querem. À vista, o primeiro. Para mover a caixinha, clica só nas bordas dela. Não seleciona o botão. Só pega ela aqui no cantinho, ó. Beleza. Usa as setinhas do teclado para movimentar ela até onde vocês querem e posicionar certinha na planilha de vocês. Deixei o meu lá. Um botão feito. Falta mais um. Volta lá no inserir. Botão de opção. Um clique aqui na tela. Tá lá. Só marcar aqui para tirar o nome provisório, coloca aqui o nome certo do botão, que no caso é a prazo, bordinha dele aqui para selecionar e arrasta pelas setinhas direcionais do teclado. Posiciona certinho aqui embaixo da opção à vista, de preferência na mesma direção para não ficar feio na planilha. Olha lá, estão feitos, tá? Só que eles estão flutuando na tela, eu tenho que vincular esses botões à planilha. Todo componente importante de formulário tem que ser vinculado à planilha. Isso eu faço no primeiro botão aqui, ó, no à vista. Botão direito nele, vem aqui na opção formatar controle, vai aparecer essa aba. Vocês vêm na última opção, que é a opção controle. E aí é o seguinte, ó, vou tirar de cima para vocês verem. Eu tenho que vincular, mas eu quero que a opção à vista apareça selecionada por padrão. Abriu a planilha, já está marcado à vista. Então, eu vou deixar aqui, ó, pré-selecionado. Já começa com ele marcado. O vínculo da célula, eu vou fazer em um lugar aqui que é fácil de eu visualizar, porque eu vou precisar desse vínculo daqui a pouquinho. Vou pôr na célula C17. Está aqui, ó, linha 17, que é na frente do aprazo, coluna C. Só digitar aqui, ó. Pronto, o vínculo está feito.
Deixei pré-selecionado, pus o vínculo, só dá OK. Pronto. Os botões já funcionam. Ó. Quando eu marco o primeiro, aparece que eu marquei aqui o primeiro. Quando eu marco o segundo, aparece aqui que eu marquei o segundo. Essa informação aparece sempre onde eu vinculei. Por isso que é bom não colocar atrás do botão, porque senão fica meio confuso ali. Fica o à vista e o número 1 aparecendo atrás dele, fica feio. Assim fica melhor. Tá? Essa informação, se é à vista ou é a prazo, eu vou utilizar aqui para calcular o desconto ou o acréscimo da planilha. Tá? Assim, para calcular o desconto, eu vou utilizar uma função condicional, que é a função C. C abre parênteses. Se eu escolhi a opção número 1, eu vou calcular desconto. Se não, não calculo desconto nenhum. Pagou à vista, ganha desconto de 5%. Pagou a prazo, não tem desconto. Então, a função é assim. Se a célula C17, que é onde tem o vínculo aqui, tá lá, ó, for igual a 1, quer dizer que eu escolhi a opção à vista, então, que é o ponto e vírgula, eu pego o subtotal, só clicar nele, não precisa digitar, e multiplico esse subtotal por 5%. Certo? Se for 1, subtotal vezes 5%. Se não, ponto e vírgula, 0, não tem desconto. Ok? Faço isso, Enter. Olha lá, já está marcada a opção à vista, então ele já deu um desconto aqui de R$6, que é 5% de 120. Pode pôr isso aqui em estilo de moeda, lá na aba Início, botãozinho aqui das moedinhas, formato de número, já era. Tá? Para o acréscimo é basicamente a mesma coisa. Ponho lá, C, abro parênteses. No caso, para ter acréscimo, a pessoa tem que pagar a prazo. Tá? Pagou a prazo, tem juros de 10%. É o valor que eu estou definindo. Então, eu marco aqui, ó, a célula onde eu fiz o vínculo, C17. Se for igual a 2, então eu pego subtotal, peguei, e faço vezes 10%. Tá? Se escolheu a opção 2, 10% em cima do subtotal. Se não, ponto e vírgula, 0, não tem acréscimo. Ou tem acréscimo ou tem desconto. Os dois juntos nunca vai ter. Pronto, tá aí, ó. Como tá marcada a opção à vista, não tem acréscimo. Já vou pôr aqui em estilo de moeda também. Pronto, tá? Agora olha só, se eu mudo aqui, ele muda lá, ó. À vista, a prazo. Nunca fica os dois, não tem como, tá? E a gente não precisa digitar mais, só selecionar, ele faz o cálculo automático. Só que esse número 1 aqui não é bom ele ficar aparecendo, né? Senão algum engraçadinho vem aqui, apaga, estraga o que a gente fez. Então, para esconder ele pela formatação, é assim, ó. Seleciona daqui, célula B14, até aqui, a célula E18. E faz a formatação aqui em cima, ó. Muda a cor do fundo para branco e muda a cor da fonte para branco. Escondeu, tá? Para não ficar feio tudo branco, põe uma borda. Aqui também, botãozinho de borda, põe bordas externas. Tá feito. Tá ok? Tá escondido, ele tá aqui ainda. Mas ele tá escondido. Aqui, perdão. Lá em cima, ó, número 1, que é o que está marcado. Tá? Depois a gente vai bloquear, inclusive, isso daí, para as pessoas não poderem nem que queiram apagar isso aqui e nem ver também as fórmulas que a gente fez. Tá? Só o total aqui também a gente já calcula. Ó. Total é igual ao subtotal. Clica lá no subtotal, ele marca. Menos o desconto, se tiver desconto, né? Senão vai ser menos 0, não faz diferença. Mais o acréscimo. Se tiver acréscimo, se não tiver, não faz diferença, vai ser mais 0. Tá? Faz isso, dá Enter, tá lá o total. Ó. Com desconto, 114. Se eu comprar a prazo, com acréscimo de 120, passa para 132. Ok? A parte dos cálculos da planilha estão feitas. Basicamente, a planilha está terminada. Só falta agora algumas opções de segurança mesmo para manter isso aqui funcionando e nenhum usuário apagar o que a gente criou. Isso a gente faz amanhã, na última aula aqui do Excel avançado. Maravilha? Um abraço! Aí pessoal, essa aqui é a nossa última aula do Excel avançado com os componentes de formulário. A gente já criou toda a planilha aqui, já está tudo certinho, tudo funcionando.
O único porém é que as funções que a gente criou, elas ficam visíveis a qualquer pessoa que acessar a planilha. Por exemplo, aqui no endereço, onde eu coloquei uma função desloque para ir buscar os endereços lá na planilha de clientes, lá embaixo, né? Se eu dou um clique aqui, onde aparece o endereço da pessoa, olha só, aqui no alto, na barrinha de funções, aparece exatamente a função que eu tinha digitado. Fica ali, certo? Isso em todas. Se eu pego aqui no valor, por exemplo, está lá a função de multiplicação combinada com a desloque. Se eu vier aqui no desconto ou no acréscimo, aparece lá em cima a função C atribuída a ela. Se eu venho no total, aparece ali a operação matemática que me leva ao total da função. Com isso, as pessoas acabam, às vezes por acidente, ou às vezes intencionalmente também, apagando ou modificando as funções, o que leva ao não funcionamento correto da planilha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai bloquear tudo isso daí para evitar alterações no conteúdo, que deu tanto trabalho aqui para montar, né? Então vamos deixar certinho. É o seguinte, para poder bloquear as planilhas, as células, a gente faz assim, ó, clica aqui na primeira, no endereço, né, onde já tem a primeira função, segura a tecla Ctrl e sem soltar a tecla Ctrl, vai clicando nas outras células. Olha aí, e elas vão sendo selecionadas em todas aquelas que têm função, certo? Aqui nos valores também, valor, valor, subtotal. Desconto e acréscimo também, desconto, acréscimo, total, certo? E aqui, onde a gente tinha feito o vínculo da célula referente aos botões, que é na célula C17. Tenho que marcar também. Opa, errei, agora acertei. Ok? Sem soltar o CTRL. Estou com o CTRL pressionado aqui no meu teclado. Certo? Soltou, acabou. E em cima de qualquer uma dessas aqui selecionadas, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, que vai aparecer essa lista de opções aqui, e vão vir na opção Formatar Células, que abre essa janela aqui para vocês, tá? Nessa janela, a gente tem uma série de opções, tem a aba aqui Proteção, que para mim já entrou automático, tá? Vocês têm que deixar bloqueadas, o que evita alterações, e ocultas, que não permite que as pessoas vejam o que vocês fizeram ali dentro da planilha de vocês. Bloqueada, oculta, totalmente protegida. Dá OK aqui na tela. Pronto. Já está valendo a alteração? Ainda não. Certo? Se eu clico aqui, ó, no total, eu ainda consigo ver a fórmula lá em cima. Por que isso daí? Pelo seguinte, não basta bloquear a célula, a gente tem que proteger também a planilha, tá? Então eu fiz isso daqui, já deixei marcado que eu quero bloquear e proteger, eu venho aqui em cima na aba Revisão, tá aqui, e aqui tem a opção Proteger Planilha, certo? Dou um clique nela, ela me permite escolher aqui exatamente o que eu quero proteger. Tem aqui, ó, eu quero proteger as células bloqueadas, certo? Então eu só dou OK nessa janelinha, a proteção está feita. Olha que legal agora, clico aqui no total, cadê o total lá em cima? Não tem mais, tá ok? Se eu tento deletar esse total, vou ficar batendo aqui a minha tecla Delete para vocês verem, ó. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está protegido e, portanto, é somente leitura. Para modificar, teria que desproteger a planilha, coisa que a pessoa não vai fazer, tá ok? Então já fica aqui certinho bloqueada, protegida, é somente leitura, não dá para alterar, não vai modificar as funções que a gente criou ali. Eu posso até alterar aqui o que eu quiser, ó, rotina de segurança, ele vai me mostrar aqui que está protegida. Certo? Não tem como fazer. Isso é para bloquear, para não deixar o usuário leigo entrar aqui no nosso sistema e alterar aquilo que ele quiser. Quando eu quiser fazer alguma alteração, eu venho aqui, ó, desproteger planilha. Maravilha. Agora eu consigo alterar, ó, rotinas de segurança. Já mudou o valor, mudou o total também. Passo aqui para a vista, mudo o cálculo lá também. Protejo de novo, ok? Não quero mais. Vamos lá, formatação. Não posso, entendeu? Protegida eu consigo, desprotegida não, tá ok? Lógico que não vai enganar os usuários mais avançados. Eu teria que bloquear a planilha com senha, poderia até criar umas macros aqui de segurança, mas isso já é um outro assunto, tá ok? Tudo protegido, tudo bloqueado, ninguém vai ver aqui o que a gente precisa de função para o funcionamento da planilha, ela já fica funcionando tudo certinho.
Tá ok? Essa planilha vai ficar para download aí no site pronta, do jeito que está aqui agora, tá? Vou deixar ela desprotegida, tá lá, já desprotegi ela, para vocês poderem baixar a planilha e de repente fazer um estudo mais detalhado das funções, tá ok? Espero que vocês tenham todos gostado da aula e que tenham aprendido aí bacana como é que trabalhar com esses componentes de formulário do Excel. Um abraço, até a próxima!